irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Hoje nós vamos fazer um parênteses na exposição de Daniel, nós voltamos na próxima oportunidade. Mas eu gostaria de compartilhar esse texto com os irmãos, Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1 ao 11, considerando que nesse final de semana nós estamos oficialmente iniciando nosso ano eclesiástico após esse período de férias. Hoje nós estamos retomando a nossa vida eclesiástica de forma mais intensa, EBD, e eu gostaria de compartilhar esse texto com os irmãos. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1, a palavra de Deus diz o seguinte: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se-lhe aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E, arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém, a bendita palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós louvamos e bendizemos o Teu nome. Nós reconhecemos diante do Senhor, nessa manhã, nossa total dependência de Ti. Precisamos da iluminação, da graça, da direção, do poder do Espírito, para que a Tua palavra queime em nosso coração, queime no coração do Teu povo, dos ouvintes, e também no meu, que estarei pregando a Tua palavra, para que o Senhor nos transforme, nos molde pelas Escrituras dessa manhã. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, o que é que a igreja do Senhor precisa de fato hoje? Essa é uma pergunta importante para nós, sobretudo nesse novo ano que nós iniciamos e como igreja estamos envolvidos. Que tipo de homens e mulheres o Senhor precisa? Que tipo de pessoa e visão você, como membro de uma igreja, deve ter? Essas são perguntas muito importantes e relevantes, e esse texto nos ajuda a respondê-las. Será que de fato nós somos pessoas que estão dispostas a serem usadas por Deus? Será que nós de fato estamos dizendo diariamente: Eis-me aqui, Senhor, me usa na Tua obra, no Teu reino, apesar de todas as minhas deficiências? E nesse texto nós vemos como o Senhor Jesus chama um grupo de homens simples, e especificamente Simão, Pedro, para essa missão gloriosa de ser um pescador de homens. Essa é a grande missão da igreja: adorar a Deus e levar o Evangelho para aqueles que não conhecem. Vamos analisar esse texto e observar como ele nos ensina a respeito dessa gloriosa missão de sermos pescadores de homens. Observe que esse texto que nós lemos está no Evangelho de Lucas,
Lucas não foi uma testemunha ocular dos eventos de Cristo. Ele escreve de forma bastante semelhante com Mateus e Marcos, e é aquilo que nós chamamos de evangelhos sinóticos. Eles têm uma perspectiva bastante similar. Mas, obviamente, cada autor tem as suas próprias perspectivas. E isso é muito claro aqui no capítulo 5. Lucas, ele escreve e fala a respeito daquele comissionamento que Jesus faz aos discípulos. Mas aqui nós observamos algumas características distintas na forma como Lucas nos conta a história. Aqui nós temos o chamado de Simão Pedro. Esse é o contexto aqui do capítulo 5. Jesus havia iniciado o seu ministério público. Lucas vai nos mostrar isso, esse início do ministério público. Jesus começa essa tarefa itinerante como pregador da palavra, trazendo a mensagem de arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa era a mensagem de Jesus, que teve como precursor João Batista. E aqui nós vemos Jesus nessa caminhada, e Jesus então vai chamar os seus primeiros discípulos, que mais tarde serão apóstolos, 12, mostrando exatamente esse novo Israel de Deus, que está começando agora com Cristo. E quando nós olhamos o capítulo 5, e a forma como Lucas conta, aqui nós temos de fato o chamado de Simão, que é a primeira de 6 unidades, aqui no Evangelho de Lucas, sempre introduzida pela palavra aconteceu. No capítulo 5, versículo 1, 12, 17, 6:1, 6:16, 6:12, é uma forma que Lucas tem de contar, aconteceu, ele está narrando esses eventos. Ele diz que ele fez uma pesquisa detalhada a respeito desses eventos, ouvindo testemunhas oculares, talvez ouvindo alguns dos apóstolos, como Pedro. E essa sessão, então, apresenta a mesma história que nós vamos encontrar em Mateus e também em Marcos. Mas há um diferencial muito claro. Quando nós vemos essa mesma história em Mateus e Marcos, nós vemos que Mateus e Marcos se concentram no chamado dos 12 discípulos, ou, aliás, nos 12 não, de mais discípulos, sobretudo de Tiago e João. Então, Marcos e Mateus mostram Jesus usando uma linguagem plural. Eu farei de vocês pescadores de homens, um chamado mais abrangente. Nós vamos observar também que Marcos, por exemplo, ele não oferece nenhuma motivação para que eles deixassem tudo e viessem a seguir Jesus. Ele coloca logo no início da narrativa, Jesus diz, vocês vão ser pescadores de homens. E eles então deixam tudo e começam a seguir Jesus. Mas o relato de Lucas é diferente. Primeiro, porque ele se concentra especificamente em Simão. Mas mais do que isso, Lucas ele vai fornecer um contexto anterior de motivação que vai mostrar por que Pedro e os demais deixam Jesus. Os outros evangelhos são mais cru, como nós podemos dizer. Mas Lucas vai, de alguma forma, nos responder por que esses homens deixam tudo e seguem Jesus Cristo. Em que contexto é que eles fazem isso? Especificamente, o chamado particular que Jesus faz a Pedro, e é essa a concentração de Lucas aqui, e que esse chamado, obviamente, vai ser expandido para outros discípulos ali naquele contexto. Lucas observa que a fama de Jesus já começa a se espalhar, portanto, ele já era conhecido de Pedro. Diferente de Marcos, onde Jesus diz, segue-me, e ele então deixa tudo, Lucas vai nos explicar que Jesus aqui já era conhecido, ele havia expulsado um demônio na sinagoga de Cafarnaum, a multidão já havia sido surpreendida, ele já havia curado a sogra de Pedro. Portanto, aqui o contexto de Lucas é interessante, porque não é que Jesus vai passando e chama e deixa, e eles deixam tudo. Aqui Lucas nos oferece um contexto explicativo maior para esse chamado. Simão já havia testemunhado o poder de Jesus. Ele já tinha ouvido os ensinamentos e compartilhado o entusiasmo da multidão em relação a Jesus. E é dentro desse contexto, então, que Lucas coloca esse chamado de Jesus, focando especificamente Pedro. Então, qual a ideia principal aqui do capítulo 5, do versículo 1 a 11? Aqui nós vemos, irmãos, a glória e o poder das palavras e dos atos de Jesus. Jesus prega, Jesus cura, e é dentro desse contexto que Pedro, então, é profundamente
profundamente tocado por aqueles atos gloriosos de Jesus, se reconhece como indigno de seguir a Jesus, e é dentro desse contexto, então, de profunda indignidade, que Jesus o chama para essa gloriosa missão. É dentro desse contexto que Jesus, então, diz: você vai ser um pescador de homens, Pedro. Agora vamos ver a estrutura do texto. Observe comigo. O texto tem dois diálogos principais entre Jesus e Pedro, ou Simão, como é chamado aqui. No versículo 4 e 5, no versículo 8 e no versículo 10. Sempre Jesus falando e depois Pedro, de alguma forma, interagindo. A ênfase aqui, nesse diálogo, sempre recai sobre a palavra de Jesus e a resposta de Pedro. Outros estão presentes aqui, mas o foco de Lucas, diferente de Mateus e Marcos, é Simão, sobretudo a sua comissão. E a história pode ser dividida claramente em 4 partes. Observe comigo. Primeiro, nós temos o contexto e essa pregação poderosa de Jesus e o seu pedido a Simão. Nós vamos ver isso do versículo 1 a 3. Lucas vai nos dar o contexto e vai mostrar como Jesus está pregando ali para aquela multidão. Ele usa o barco como uma espécie de púlpito à distância para pregar aquela multidão. E ele então pede a Pedro que eles então voltem a pescar. Nós vamos encontrar isso no versículo 4 a 7, essa pescaria gloriosa e a sua ordem a Simão. Jesus então vai dizer a Simão: vamos pescar novamente, Simão. E Simão diz: nós fizemos isso a noite toda, Senhor. Jesus: vá, volte, faça novamente. E há uma pesca milagrosa, muitos peixes. E aí nós temos terceiro movimento, versículo 8 a 10, que é a resposta de reconhecimento e esse temor reverencial de Simão. Simão, quando vê aquele milagre, ele diz: Senhor, afaste de mim, porque eu sou um pecador. E é dentro desse contexto, então, que nós temos a comissão de Simão e a atitude dele e dos outros de seguir a Jesus, no versículo 10 a 11. Então, claramente, esse texto tem 4 partes. É uma história de milagre, esse é o gênero do texto principal, dentro dessa narrativa. Aqui nós temos uma história de milagre e de comissionamento. Comissionamento significa Jesus chamando Pedro especificamente nesse contexto, mas também, como nós aprendemos nos outros evangelhos, os demais apóstolos. Então, qual a ideia central desse texto, que será também o tema do sermão nessa manhã? O que é que esse texto nos ensina? E esse será o tema do sermão. O impacto da pessoa de Jesus precede a vocação para anunciá-lo. O impacto da pessoa de Jesus precede a vocação para anunciá-lo. A confissão e o chamado de Pedro. A confissão e, podemos até usar uma palavra mais específica, e a comissão de Pedro. O impacto da pessoa de Jesus precede a vocação para anunciá-lo. Primeiro nós vemos a pregação poderosa de Jesus e o seu pedido a Simão, versículo 1 a 3. Segundo, a pescaria gloriosa de Jesus e a sua ordem a Simão, versículo 4 a 7. Terceiro, a resposta de reconhecimento e temor reverencial de Simão, de versículo 8 a 10. E por fim, a comissão de Simão e a sua atitude de seguir a Jesus, versículo 10 a 11. Agora vamos analisar verso por verso. Acompanhe comigo a partir do capítulo 5. Vamos focar na pregação poderosa de Jesus e o seu pedido a Simão. O texto nos diz que naquele ponto específico, Jesus, de forma gloriosa, começa a pregar o Evangelho. Se você observar um pouco antes, no capítulo 4, versículo 42, diz que quando Jesus, ainda sendo dia, saiu e vai para um lugar deserto, as multidões o procuravam e foram até junto dele, e instavam para que não os deixasse. Jesus começa a pregar e há uma grande multidão, e ele diz: Jesus, você precisa ficar aqui, não vai embora, Senhor. Uma multidão que quer, obviamente por várias outras razões, além do que boas razões. E Jesus então diz o seguinte, no versículo 43, capítulo 4, é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também a outras cidades, pois para isso é que fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Mas Jesus então se recusa a ficar, porque ele sabe da sua missão. A sua missão é pregar o evangelho. Ele veio para isso, anunciar. Ele veio buscar homens
Ele era essencialmente um pescador de homens, o Senhor Jesus. Essa era a sua missão: buscar os eleitos, aqueles que o Pai lhe deu. E agora nós chegamos no capítulo 5, então, aconteceu que ao apertá-lo a multidão, então uma grande multidão que aperta Jesus para ouvir a palavra de Deus, e ele estava junto ao lago de Genezaré. Esse lago de Genezaré é o mesmo que nós vamos encontrar com outros nomes, como Mar da Galileia, Mar de Tiberíades. Esse lago que, na verdade, algumas vezes era grande, era chamado de mar, mas era simplesmente um lago. Ele também é chamado no Antigo Testamento, lá em Números 34:11, de Mar de Quinerete, pela sua grandeza. É nesse local, então, que Jesus está pregando. Tanto Mateus como Marcos usam a palavra mar. Lucas, como alguém que conhece e tem mais habilidade no grego, ele vai usar uma palavra mais clássica do grego clássico, usando e chamando de lago. Jesus então está pregando ali no lago de Genezaré. E o versículo 2 diz que Jesus então viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Então Jesus percebe, há uma grande multidão ali que quer ouvir o Senhor Jesus, e Jesus percebe o local perfeito, o púlpito perfeito. E a ideia de Jesus é usar um dos barcos para pregar a multidão. E é isso que acontece no versículo 3. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Jesus então pede que Pedro afaste um pouco aquele barco da praia, e ele começa a ensinar. E por que Jesus se assenta? Porque no contexto da época, todas as vezes que um mestre rabino se assentava, significava que ele ia ensinar alguma coisa com um sentido de profunda autoridade. Era assim que os mestres ensinavam. Diferente do que eu estou fazendo aqui, eu em pé e vocês assentados, eles faziam exatamente o oposto. Eles pregavam sentados e as pessoas então ficavam em pé. Obviamente não havia cadeiras para todo mundo. E geralmente esse gesto de se assentar, isso significava que aquele ensino era um ensino solene, profundo, respeitoso, autoritativo. À luz do contexto da época, aquela multidão compreendeu perfeitamente o que Jesus está fazendo. Ele está ensinando a palavra de Deus. E Jesus estava fazendo isso. Ele ensinava as multidões. E não apenas aqueles pescadores desanimados, um dia péssimo de pesca, não haviam apanhado nada. Eles estão ouvindo Jesus, aquela multidão também está ouvindo o Senhor Jesus. Um sermão maravilhoso. Um sermão que é interrompido no versículo 4 de uma forma muito simples. Observe que a partir do versículo 4, primeiro nós temos esse pedido a Simão: Simão, afasta um pouco. É o barco de Simão que Jesus está usando como uma espécie de púlpito. E no versículo 4 nós começamos o segundo movimento no texto, que é exatamente essa pescaria gloriosa e a ordem a Simão. O texto diz, quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Uma tradução literal do texto grego, literalmente é: retorne para o mais profundo. Retorne. Jesus usa uma forma imperativa. Ele dá uma ordem a Simão: Simão, volte novamente, vá para o profundo, retorne. Tanto o verbo retornar como lançar estão em uma forma imperativa. Lance as redes para pescar. Veja as palavras de Jesus: lance as redes para pescar. Volte para o profundo, lance as redes para pescar. E aí nós vemos a obediência protestante de Pedro, quando ele diz o seguinte: respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, nada. Nós passamos a noite inteira, o mar não está para peixe, Senhor. Mas ele diz: mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Sobre a tua palavra. Obviamente Pedro, até esse ponto, já tinha ouvido a palavra do Senhor Jesus, já tinha visto o poder da palavra de Jesus curando e fazendo coisas extraordinárias. Mas aqui ele vai ter uma outra surpresa gloriosa.
O texto então nos diz, e acompanhe comigo, então, versículo 6, isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se as redes. Que coisa extraordinária! Uma grande quantidade de peixes. Aqueles homens haviam passado a noite toda e não haviam colhido nada. Pedro havia aprendido o poder da pregação, do ensino de Jesus. Quão maravilhoso não deve ter sido ouvir Jesus pregar, falar, ensinar. Mas agora ele vê não apenas o poder da palavra de Jesus na pregação, ele vê o poder da palavra de Jesus fazendo esse milagre extraordinário. Fazendo com que peixes, e muitos peixes, sejam pescados naquele momento. O texto então diz que eram tantos peixes que se rompiam-lhe as redes. E o versículo 7 diz que então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fosse ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase naufragar. Que milagre extraordinário! Aqueles homens viram o poder de Jesus. Que poderoso é o Senhor Jesus! Ele tem poder sobre a natureza, Ele tem poder sobre o mar, Ele tem poder sobre os peixes, Ele tem poder sobre a doença, Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Várias e várias vezes os discípulos vão ficando surpresos com o poder, com a autoridade, com a glória, com a majestade de Jesus. E é nesse contexto que nós temos essa resposta gloriosa de Pedro. Aqui então, no versículo 8 a 10, nós temos o terceiro movimento do texto. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Uma tradução literal seria: Senhor, afasta-te de mim. O texto diz que ele se prostrou de joelhos diante de Jesus. Essa é a tradução literal. Eu sei que o nosso tradutor usa a ideia de pés, que ele então, de fato essa é a ideia de que ele prostrou-se aos pés de Jesus, mas uma tradução literal seria: ele prostrou-se de joelhos diante de Jesus. E mais uma vez nós temos essa força do imperativo na língua grega, quando ele diz assim: Senhor, vai embora. Essa é a tradução literal. Vai embora, afasta-te de mim, eu sou um pecador, Senhor. Por quê? Ele então vai dizer, por quê? E a língua grega é mais clara, e aqui também em português é claro isso. Por quê? Porque eu sou um pecador, eu sou indigno. É maravilhoso, irmãos, ouvir Pedro dizendo isso. Pedro era um judeu, ele era um homem de negócios. E após aquela pesca maravilhosa, ele podia ter dito: Senhor, eu encontrei uma mina de ouro. Senhor, vamos fazer um acordo. Eu vou pescar sempre com o Senhor, eu quero apenas 10% dessa pescaria. Todas as vezes, Senhor, que eu for pescar e não tiver nada, eu nem preciso disso, eu preciso apenas levar o Senhor. E o Senhor vai comigo, e todas as vezes que tiver uma pescaria, a gente faz um consórcio, um acordo, Jesus. Eu seria um homem riquíssimo. Esse não é o pensamento de Pedro. O pensamento de Pedro, irmãos, é o impacto que nós vamos encontrar nas Escrituras, de muitos homens de Deus que são impactados pela glória, pela majestade de Deus, pela majestade de Cristo, e essa majestade, a glória de Deus, produz um senso de temor. É isso que nós vemos aqui. Temor é aquilo que nós vimos em Isaías capítulo 6, quando Isaías vê a glória de Deus, a majestade de Deus, e ele diz assim: ai de mim, eu estou perdido, eu sou um pecador. Esse sentimento que Pedro está experimentando, ele está sendo quebrado, ele está sendo impactado pela glória, pela majestade de Jesus. E a glória e a majestade de Deus nos leva a esse profundo reconhecimento de indignidade, de pecaminosidade, dizer: Senhor, eu não sou digno, vai embora de mim.
Se afasta, Senhor. Diante de Deus, essa é a expressão mais comum e verdadeira da experiência profunda do encontro com Deus. Todas as pessoas que experimentam verdadeiramente o encontro com Deus, elas não sorriem, elas não pensam no primeiro momento, obviamente, no primeiro momento elas não pensam em como ganhar dinheiro, mas todas elas são impactadas por esse senso de medo, de temor. É isso que vai acontecer também em outros relatos dos discípulos, por exemplo, quando Jesus caminha sobre as águas, quando aquela terrível tempestade, e eles então acordam o Senhor Jesus, e Jesus fala, e os ventos então param. Os evangelhos dizem que eles, quando viram aquilo, eles começam a ter medo. Quem é esse? Quem é esse que controla os ventos? Que figura é essa que tem o mesmo poder de Deus, de criar, de controlar as coisas? Esse senso de temor que Pedro experimenta. Esse senso de quebrantamento. Quando nós olhamos a história dos avivamentos espirituais, alguns momentos onde o poder de Deus, a glória de Deus se manifestou, sabe qual é a característica de todos eles? A característica de todos eles não é que as pessoas ficam pulando e gritando. A característica de todos eles é um senso da santidade de Deus, é um senso de profunda pecaminosidade, é um senso de profunda indignidade, é um senso onde as pessoas, como por exemplo em Jonathan Edwards, quando ele prega, e muitas pessoas então choram, e algumas então expõem os seus pecados, onde elas se veem o pior dos pecadores. Algumas precisam então ser levadas até de carroça para suas casas, chorando os seus pecados, dizendo: meu Deus, eu sou indigno. É isso que Pedro está experimentando aqui. Eu sou indigno. E isso é muito importante para nós compreendermos o desenvolvimento dessa narrativa. Porque todos aqueles que vão ser usados para a obra de Deus, todos aqueles que querem de fato ser pescador de homens, que querem anunciar o Evangelho, eles precisam primeiro passar por dentro desse túnel onde Deus nos quebra literalmente. Eles precisam passar sobre esse rolo compressor divino, eles precisam ser impactados pela glória de Deus. Eles precisam descobrir a sua indignidade. É o que acontece com Paulo, é o que acontece com todos os outros homens que conhecem a Jesus Cristo. Isso é a verdadeira conversão. Todo pecador que recebe a luz de Jesus sobre si, você olha para você mesmo e diz: meu Deus, quanta imundícia em mim, quanto pecado, eu sou indigno, Senhor, se afasta de mim. É isso que ele está experimentando. E o texto então diz no versículo 9, e o versículo 9 na língua grega começa com a palavra admiração, que aparece um pouco depois na nossa tradição: pois à vista da pesca se fizeram o que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. E esse é o ponto aqui. Por que Pedro tem essa atitude? Ele está em um profundo estado de admiração. A palavra grega literalmente é a ideia de um espanto devido a alguma coisa incomum, a ocorrência de um fenômeno. Esse sentimento de espanto, a presença, a santidade de Deus produz espanto. A glória, a majestade de Jesus produz espanto. Esse espanto que toma conta de Pedro e dos seus amigos. Eles descobrem que não estão apenas diante de um simples pregador, mas estão diante de fato daquele que Pedro chama Senhor. O Senhor, o Kyrios, aquele que é Senhor sobre todas as coisas. E aí nós temos o último movimento do texto, versículo 10 a 11. O texto então diz que a admiração se apoderou de Pedro, dos seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Todos estão atemorizados, admirados
perplexos. E então é dentro desse contexto de perplexidade, de admiração, de indignidade, que Jesus então vai se dirigir a Simão. E veja o que ele diz: disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. É dentro desse contexto, meus irmãos, da glória, da majestade, do poder de Jesus, do impacto da sua santidade, que Jesus então vai dizer a mim e a você, como disse a Pedro: não tema, porque Jesus veio exatamente chamar pecadores como nós. Ele veio mostrar a sua glória, e quando ele quebranta um pecador, ele então agora pode usar esse pecador e dizer: não temam, não tenham medo de mim. Não temam. Vocês agora vão ser como eu, vocês vão pescar homens. E a palavra pescar na língua grega literalmente é capturar. Vocês vão capturar pessoas. Essa é a missão sua, Pedro. A partir de hoje, desse momento, você será pescador de homens. E o texto então nos diz, e nos mostra a obediência, e arrastando ele os barcos sobre a praia. Veja que coisa maravilhosa. Deixando tudo, eles seguiram a Jesus. Eles compreenderam aquele chamado glorioso de Jesus para serem pescadores de homens, e aquele momento mudou tudo na vida deles. O impacto da glória de Jesus, meus irmãos, precede sempre a vocação e a comissão. E essa é uma lição maravilhosa. Obviamente, há um sentido nesse texto que é aplicável somente aos apóstolos. Jesus está chamando os seus discípulos, que depois serão apóstolos. E após eles nós teremos os presbíteros, os ministros da palavra, aqueles que são chamados de forma especial para pregar a palavra ao povo de Deus, sobretudo no culto público. Há um sentido que a palavra pregada tem a ver com esses que são chamados, encarregados desse ofício, mas há um sentido também onde essa missão de levar o Evangelho de Cristo, de ser pescador de homens, pertence a todo cristão. E foi assim que o cristianismo se desenvolveu lá em Atos, não apenas através de Paulo e dos apóstolos, mas de inúmeras pessoas envolvidas, pregando o Evangelho, compreendendo que queriam pescar homens, levando a mensagem de Cristo. Mas para fazer isso nós temos que primeiro sermos impactados pela glória de Jesus, para dizermos assim: eu não sou digno. Eu não sou digno. E é exatamente aquilo que eu, em outro sermão, mostrei, o apóstolo Paulo, lá em Efésios. Vamos dar uma lida rápida em Efésios 3:8, quando o apóstolo Paulo tem esse profundo senso de indignidade para pregar o Evangelho. Em Efésios, no capítulo 3, no versículo 8, o apóstolo Paulo diz o seguinte: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. A mim, o menor de todos os santos. Eu expliquei quando eu preguei aqui recentemente que essa palavra menor que Paulo usa aqui na língua grega, ele literalmente cria uma palavra. Quando Paulo quer se descrever em relação a Cristo, em relação a Deus, ele não encontra vocabulário suficiente. E Paulo então cria uma palavra grega que traduzida para nós seria: eu sou o menoríssimo dos santos. O menoríssimo. Ou seja, não existe entre os crentes ninguém menor do que eu. E Paulo compreendia isso. Não havia nada de especial nele mesmo. Era assim que ele se via, mas apesar de ser esse menoríssimo dos santos, foi dada a ele a graça, o privilégio de pregar o Evangelho. Veja o que ele diz: das insondáveis riquezas de Cristo. Essa é a nossa missão, meus irmãos, como igreja. Essa é uma missão que é desempenhada não apenas por pastores e presbíteros, mas pela igreja do Senhor, envolvida na obra do Senhor.
levando o Evangelho nessa cidade, em cidades próximas, em nossa nação, no mundo. Essa é a missão nossa, da nossa igreja. É assim que o Evangelho avança. Eu vi um relato do pastor Ronaldo Lidório. Ele conta que ele tem um trabalho maravilhoso, levando o Evangelho ali no estado do Amazonas, sobretudo aos índios e a ribeirinhos. E eles viajam, fazem aquelas viagens longas pregando o Evangelho. Em um dos relatos que eu vi, ele conta que eles foram pregar em uma região onde eles achavam que não existia nenhum vestígio do Evangelho. E eles então, ele e um grupo de missionários, então vão para aquela região pregar o Evangelho ali. E quando eles chegam, para a surpresa deles, eles encontram uma espécie de mini igreja, um mini púlpito. E eles encontram várias pessoas que já tinham ouvido o Evangelho, e eles ficam curiosos, como é que o Evangelho chegou aqui? Nós achávamos que o Evangelho não tinha chegado aqui, e eles então começam a conversar com as pessoas. E as pessoas então falam de um homem que estava pregando a palavra de Deus, que Deus tinha enviado alguém para anunciar o Evangelho. E eles então foram conhecer esse homem. E quando eles chegaram em uma casa muito simples, encontraram um ribeirinho, um homem simples, e começaram a conversar com aquele homem. E aquele homem havia dito que percebeu que ninguém queria vir pregar naquele lugar, e ele então se colocou nas mãos do Senhor para vir e falar do Evangelho ali, naquela região. E eles então se apresentaram como missionários. Nós somos missionários, nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus. E aquele ribeirinho todo feliz, ao ver aquele grupo de missionários, chamou os membros da sua casa: venham conhecer um verdadeiro missionário. Eles não são como eu, eles são missionários de verdade. Aquele homem havia entendido perfeitamente o chamado de Jesus. O chamado de Jesus é esse, irmãos: sermos pescadores de homens. Essa é a nossa missão. E as aplicações do texto são muito claras para nós. Ninguém pode ser usado por Deus se antes experimentar a glória das palavras e presença de Jesus e esse senso de indignidade. Deus não usa pessoas grandes, talentosas. Deus não usa super talentos, mas Deus usa pessoas que sabem que são indignas de pregar o Evangelho, mas dizem: Senhor, aqui estou eu, aqui está a minha vida para te servir. E todos aqueles que experimentam a graça de Deus, todos aqueles que experimentam, escute o que eu estou dizendo, todos os que experimentam a graça de Deus têm um profundo senso de missão. Porque você experimenta uma graça tão gloriosa que mudou a sua vida, que você não pode deixar de falar de Jesus. É isso que acontece ali quando os discípulos estão diante do Sinédrio, quando eles dizem assim: parem de falar de Cristo. Eles dizem: como nós podemos fazer isso? E talvez esse seja o nosso problema como igreja. É que nós ainda não fomos impactados pela graça do Senhor o suficiente, ou temos perdido esse senso da graça de Deus, para dizermos: Senhor, aqui está a minha vida, eu quero te servir, eu quero pregar o Evangelho, eu quero anunciar onde eu estiver. Essa é a nossa missão. É no seu trabalho, as pessoas que chegam para você atender, é na sua repartição, é dentro dos seus amigos, é vocês adolescentes na escola, são as crianças também que são ensinadas a amar a Deus, os jovens nas universidades, nos seus trabalhos. Nós somos chamados para falar de Cristo, a não nos calar, a falarmos do amor de Deus, a sermos pescadores de homens. É assim que a igreja cresce, é assim que a igreja avança. Não é pastor que reproduz ovelhas, são ovelhas que se reproduzem. As ovelhas se reproduzem e crescem. Apesar de nossa pecaminosidade, Jesus não veio
para afastar os pecadores de sua santa presença. Mas Jesus veio para atraí-los para essa rede de graça acolhedora. E veio para chamar pecadores e para usar pecadores como nós. E é maravilhoso nós olharmos dessa perspectiva e sabermos que Jesus usa pecadores para alcançar pecadores, ou como Paulo diz a respeito de si mesmo, ele diz: nós somos vasos de barro que Deus usa para comunicar, para dentro desses vasos de barro ter algo glorioso, que são as insondáveis mensagens do Evangelho de Cristo. Jesus usa pecadores para alcançar pecadores, mas Ele usa pessoas quebrantadas, pessoas simples. Não é preciso ter um grau cultural muito grande para falar do Evangelho. É preciso que esse Evangelho apenas arda em nosso coração, e é isso que nós temos perdido, irmãos. O Evangelho não tem ardido em nosso coração, como aqueles homens no caminho de Emaús, quando veem Jesus assim, não nos ardia o coração enquanto Ele falava conosco. Nós temos perdido isso como igreja do Senhor. Estamos muito acomodados em nossa vida, em a igreja, dominicalmente, mas temos perdido esse senso de missão. E os recrutas de Jesus não eram verdadeiros super-homens. Na verdade, Pedro e os demais se mostrarão bastante instáveis. Mas são pessoas instáveis, pecadoras, indignas, que Deus quer usar. Pessoas que Jesus salva, trabalha e os usa para a sua glória. E essa é uma lição maravilhosa. O que é que eu e você temos de fato feito pelo crescimento do reino? Seguir a Jesus significa aprender com Ele um modelo de vida. E nesse modelo de vida a missão é prioritária, não há nada mais importante do que a missão. Você trabalha, você tem o seu negócio, você pensa em planos financeiros, mas nada é mais importante do que o senso de missão. De pescar homens. De viver como pescadores de homens. E quando você então se coloca como pescador, você não sabe para onde Jesus está te levando. Mas é preciso permitir que Ele escolha o destino, o caminho e estabeleça o cronograma. E é isso que Ele vai fazer na nossa vida, abrindo portas, pessoas que nós nunca imaginamos que ouviriam o Evangelho. Mas que Deus nos usa para falar do Evangelho para essas pessoas. Então, as aplicações pessoais para você e para nós como igreja nesse ano que se inicia, que já se iniciou, mas que se inicia, onde a igreja volta às suas atividades, aí envolva-se e coloque-se ao serviço de Jesus. Envolva-se. Veja-se como um pescador de homens no seu trabalho, na sua vida. Seja um discipulador. Veja quantas pessoas você pode usar para discipulá-las, para ensinar elas a respeito de Jesus. E o mais importante, não esqueça disso, leve pessoas até Jesus, não simplesmente para a igreja. O tempo todo nós queremos levar alguém para a igreja, para que ela então escute o sermão e ela então seja convertida. E essa é uma forma que Deus usa. Obviamente nós temos que convidar pessoas para ir para a igreja. Mas que tal você mesmo se colocar como sendo um discipulador, alguém que vai evangelizar essa pessoa, alguém que vai gastar um tempo da sua vida para falar do Evangelho para essa pessoa. Talvez o seu vizinho, alguém próximo, um parente, um familiar. Leve pessoas até Jesus, não simplesmente para a igreja. Santifique-se, santifique-se e o Senhor usará. Clame por avivamento e despertamento espiritual. É isso que nós precisamos hoje. Esse profundo senso da glória de Deus que desperte em nós esse senso de missão, essa voz do Senhor que diz a mim e a você como igreja: não temam, vão, sejam pescadores de homens. Essa é a minha missão, como pastor, como pregador, mas essa é a sua missão também, como membro dessa igreja. Esse foi um ano abençoado para nós, recebemos muitos membros,
Mas esse novo ano que se inicia talvez seja ainda mais glorioso se todos nós nos envolvermos, eu e você, nessa missão, nesse trabalho de convidar pessoas, de pregar o Evangelho, de anunciar, de discipular, para que nós possamos ver a glória do Senhor irradiar nessa cidade, para que nós possamos ver esse trabalho crescer para a glória do Senhor. O que a igreja de Jesus precisa hoje? De pessoas que coloquem a mão no arado e digam: eis-me aqui. E que os seus projetos pessoais estejam abaixo desse projeto maior, que é ser pescador de homem. Nossa igreja crescerá com pecadores convertidos, e pecadores se convertem quando a igreja do Senhor avança e diz: eis-me aqui, Senhor. Que o Senhor nos motive, meus irmãos, para trabalharmos de forma árdua, humilde, dependente do Senhor, nesse novo ano que se inicia. A Ele seja glória para sempre. Amém. Vamos orar. Bendito Deus, nós louvamos e exaltamos o Teu nome. Somos gratos por essa manhã, pela Tua palavra que é viva, poderosa e eficaz. E a nossa oração é que o Senhor nos desperte para essa missão gloriosa, de anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Nós, que somos menoríssimos, indignos, mas que somos chamados para essa missão tão gloriosa. Quero colocar diante do Senhor a Igreja Presbiteriana Betel. Queremos Te louvar por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio. Sabemos que enfrentaremos oposição, dificuldades, mas a missão do Senhor, de levar o Evangelho, deve dirigir a nossa vida, deve fazer o nosso coração palpitar, para vermos o nome do Senhor, a glória do Senhor se estender nessa cidade, em nosso estado, em nosso país e no mundo, através do nosso trabalho. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.